Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui para mais um vídeo. Hoje, né, um quadro novo que é Debate Flamengo. Muita gente está achando que os meus convidados, a Nivinho e o Rei Kraus, eles vão se antagonizar, mas a ideia não é essa. A gente tá Ah, não é? Ah, então vamos embora, pô. Eu vim aqui para discutir, pô. Tô pensando até na musiquinha. Tam, 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 tam. Não, vocês podem discordar dos assuntos que a gente vai trazer aqui, mas os assuntos que a gente vai debater aqui hoje não necessariamente são assuntos que vocês discordem um do outro, não sei também, né? Mas podem sair os fights aí. Pedindo para quem não é inscrito aí, se inscrever no canal, dar o like, dislike, comentar e essa coisa toda. E lembrando também que a galera pode comentar e, tipo, se tiver alguma pergunta, se estiver dentro do tema que estiver sendo debatido, a gente vai fazer aqui para eles. Então, primeiro, começando, ele vem a dar um boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para a rapaziada. E aí, boa tudo. Para mim é boa tarde ainda, para vocês também, né? Boa tarde. Túlio, sempre um prazer falar contigo. Estamos falando 7 horas por dia via FaceTime, mas é sempre um prazer. Rei, a gente... Dessa vez, Rei, não te chamamos de madrugada. Eles fazem essa porra da papinho, fofoquinha na web, 7 horas, aí me liga 2 horas da manhã. Aí eu perguntando assim, ó, tá dormindo? Não, tô dormindo não. Tava esperando a ligação de vocês, pô. Olha só você na quarentena tá conseguindo dormir, tipo, olha, 10 horas estou indo pra cama, fazendo a minha meditação. Olha, já começamos o debate agora, né? Eu praticamente intimei vocês, né? Tipo, sexta-feira tem live, vamos lá e... Você já me mandou a arte pronta. Dá uma saudação aí pra rapaziada aí, Rei. Salvação! Beleza, valeu. Pra quem, pô? A gente já tem aqui, a Ana Isabelle, o Apolimito sempre tá em todas. A Apolimito é sensacional. O Cronos Karatê, e o Apolimito fala aqui, salve Nivinha linda e Rei Kraus gatão. Opinião dele. Era pro Gabriel estar aqui também, mas o Gabriel tá fazendo nada. Instagram. Tá fazendo filtro pro Instagram. Bom, tá imitando foto de alguém no Instagram. Vamos entrar no primeiro assunto? Bom, a parada vai ser o seguinte, eu vou trazer aqui o primeiro tema, vou ler, né, um preâmbulo sobre esse primeiro tema, e aí cada um, Nivinha e Rei Kraus, vão ter 3 minutos ali para opinar, falar sobre esse tema. Aí depois é réplica e tréplica. Não necessariamente, mas aí depois a gente vai aumentando o debate, né, incorporando mais assuntos a isso, e o primeiro, né, foi aí a articulação de Landim para voltar ao futebol no Rio de Janeiro, né? Não sei se o pessoal aí acompanhou. Eu vou até ler aqui, o Flamengo tinha o desejo de voltar aos treinos no último dia 21 de abril, mas em conversa com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi apresentado um panorama bem diferente. O político foi contra o retorno das atividades. Alguns dirigentes eram contrários à ideia já que a decisão poderia desgastar a imagem do clube, ou seja, alguns vice-presidentes eram contra, né, voltar aos treinamentos agora. Sabendo da ideia, Jorge Jesus nem cogitou voltar ao Brasil. Além dele, outros membros da comissão técnica também estão fora do país, né, já que alguns também são de Portugal, assim como o jogador Arrascaeta. Landim conta como aliado, né, para poder voltar logo o futebol, o presidente da FERJ, que tem, né, o desejo de retomar aí o Campeonato Carioca para poder finalizar. Então, a primeira pergunta é o seguinte, vocês são a favor ou contra o retorno do futebol agora, né, e por quê? Vou deixar a Nivinha começar, vou soltar o cronômetro, e aí depois entra o Rei. Eu acho que eu serei super rápida, porque eu sou completamente contra o retorno de futebol agora. Eu estava falando sobre isso na outra live que eu estava fazendo, porque me perguntaram sobre isso. Eu não sei como as pessoas... Eu sei como que está tudo, as pessoas estão sem fazer nada em casa, estão querendo algo para se distrair, mas eu não consigo pensar em nada nesse momento
em retorno desse tipo de coisa nesse momento. Porque, assim, além de ser talvez contra qualquer orientação do órgão mundial de saúde, retorno disso agora, principalmente no Brasil, que provavelmente o pico da doença ainda não aconteceu, o pico de quantidade de doentes não aconteceu, eu acho assim, eu não sei como as pessoas estão conseguindo pensar nisso, sabe? É difícil até para eu conseguir falar algo em relação, porque, cara, as pessoas realmente estão pensando em retornar os treinos, sei lá, em maio, né? Pelo que eu vi. E, tipo, você tem todo mundo que está envolvido, desde o funcionário lá de baixo até o técnico, que vai ter que retornar, vai ter que enfrentar um aeroporto vindo da Europa, que também está cheio de casos. Então, assim, você sabe o que você está fazendo para evitar isso. Você não sabe o que o outro está fazendo. Ah, mas vão fazer testes antes de entrar, vão não sei o quê. Porra, fez um teste, aí o cara que não está fazendo nada que estão pedindo, que não está respeitando nada do isolamento, ele vai fazer o teste, ele não está, mas no dia seguinte ele vai fazer uma merda, e ele vai lá para trabalhar, e aí vai... Enfim, eu acho assim... loucura total pensar nisso agora, que dirá já está certo até data para retornar a treino. É isso, finalizei. Esse foi o barulhinho da... Finalizou? Nossa, você foi meu celular. Pode falar, Rei. Não sei se você viu minhas reações, enfim, eu estou me sentindo realmente no debate da CNN, então minhas reações eram debochando o que você estava falando, assim, não acredito, e a Livinha para mim falou um monte de besteira, e eu concordo com ela, toda besteira que ela falou. É isso. Mas eu não tenho nem condição de falar de voltar agora, gente. Até o Witzel falou ontem sobre abrir as lojas, mercado e tal. Ele só vai abrir quando tiver os hospitais de campanha prontos. Existe uma série de etapas para pensar em abrir o comércio, ainda mais pensar no futebol. Então, sei lá, eu queria saber quem são. Eu sempre tenho essa curiosidade, porque fala assim, alguns vice-presidentes foram contra. Eu quero saber quem são os VPs que foram contra. E quem são que foram a favor? Eu sempre tenho essa curiosidade. Será que o Marcos Vai foi contra a favor? Quem mais foi contra? O Landia contra a favor? Eu quero saber quem são. Essa é a pergunta que fica no ar. Geralmente nunca divulgam, né? Às vezes também a pessoa pediu para não divulgar. Não, se a pessoa fala hoje VPs, mais pessoas, é porque mais pessoas... Ele não pode confiar numa pessoa só. Tipo, um VP falou pra ele, tem mais gente que discorda. Tem que falar com mais pessoas, pô. Será que todo mundo tá assim nessa? Não fala que fui eu não, hein? Pô, bota a cara, meu irmão! Bota a cara, pô! Ai, eu tô um pouco revoltado. Mas eu gosto de você assim. Olha... Próximo assunto. Então, vamos lá. Não sei se vocês viram que um dos modelos que o Flamengo queria adotar era o modelo adotado pelo Bayer Leverkusen, né, lá da Alemanha, que voltou com as atividades, né, do treino em meio à pandemia. Lá está muito pior do que aqui, pelo menos em número de casos e mortes, né, há 3 semanas. E isso aí foi feito um intercâmbio entre Daniel Jovim, que já foi funcionário do Flamengo e hoje está lá no Bayer, e Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. Eles ainda não contam com nenhum caso de contaminação, né, ali, né, com quem treinando, e contaram, né, com a autorização das autoridades da Alemanha. Entre os protocolos adotados, né, que eles fizeram lá um protocolo, estão questionário diário com 7 perguntas, que aí tem, você sentiu algum sintoma, alguma coisa? Jogadores divididos em grupos com treinos feitos de forma individualizada. De início, eles começaram com grupos de 3 e agora já estão com grupos de 6 pessoas, respeitando a distância mínima de 2 metros, né? E após as atividades, né, todo o material que é utilizado é higienizado.
Mas, gente, já começa errado tudo. O primeiro, cara, que ele fala assim, ó, você tá sentindo algum sintoma? Tem gente que tá sintomática. Tipo uma doideira, cara. Como é que a pessoa... Eu acho... Calma aí, ó, ainda termina aqui, ó. Mesmo com alguns times treinando, a Bundesliga, né, que é o campeonato nacional, continua parada, sem prazo de retorno, e agora até saiu não sei se vocês viram uma notícia de que a UEFA já autorizou, né, o país que quiser cancelar, né, as competições pode ficar à vontade, e vai lembrar que esses números eu peguei hoje, a Alemanha conta com 154 mil infectados, 92.262 recuperados, 5.653 mortos, e o país já se prepara para uma segunda onda do coronavírus. Vocês acham, e aí vou começar aqui com o Rei Kraus, que esse tipo de protocolo, né, que foi adotado lá pelo Bayern de Munique, daria certo no Flamengo? Não. Primeiro, eu parto pelo primeiro princípio. Ah, não, olha só, Nivinha, peraí. Ele falou primeiro Rei Kraus, depois você. Então, por favor, vamos respeitar. Agora você pode falar. Eu tenho nervoso, assim, eu já te disse que eu não sou Gabriela Prioli, de esperar educadamente para falar. Eu sou sem educação. Mas olha só, para começar, primeiro de tudo, as pessoas mentem. Tipo, as pessoas mentem, cara. Então, assim, outra coisa, o Flamengo tem dinheiro para higienizar corretamente e tal. Só que vai voltar sozinho pro futebol? Vai jogar Flamengo contra Flamengo? Mas, gente, é Brasil, gente, ainda. Ainda tem essa. Assim, as pessoas não estão conseguindo raciocinar sobre isso, sério. As pessoas estão nem andando com máscara aqui na rua, que foi o governador. Pô. Exatamente. Então não tem assim, não tem chance. Tipo, olha o que foi adotado na Alemanha, você acha que funciona? Tipo, óbvio que não. Pera aí que o Túlio tá meio confuso com as janelas aqui. Não, pô, deixando vocês dois falarem aí. Qual o nome do maluco que fica no CNN no meio, o mediador que saiu? Esqueci o nome dele. É o Túlio. Não, ele tá lá ainda. O que tá. interrompeu a Gabriela Prioli. Gotino. Esse aí mesmo, é tu. Não, eu não estou interrompendo ninguém. Vocês que estão se interrompendo. Agora eu vou entrar numa parte mais polêmica na parada. Baseado na coluna, né, do Juca Kfouri, que ele diz que o Landim não está preocupado com a saúde dos jogadores. Né? E, assim, só lembrando, o Rodolfo Landim foi um dos responsáveis por articular a tentativa de retomar a atividade do futebol carioca. Ele tem o apoio da FERJ. No seu blog, o colunista Juca Kfouri disse que o mandatário não se preocupa com a saúde dos jogadores e de que quer somente bajular o presidente Jair Bolsonaro, que já falou publicamente que é a favor da retomada do futebol. E vale lembrar, né, que o Flamengo conta aí com 2 funcionários, né, doentes, um é o Sandro Rilho, amigo da gente, que começou a se recuperar, e o outro é o Jorginho, né, que é um massagista. Então, assim, na opinião de vocês, aí vou começar aqui com o Rei Kraus, o Landim não se preocupa mesmo com a saúde dos jogadores? E vocês acham que isso tem a ver com o fato do clube ter se aproximado do governo Bolsonaro nos últimos tempos? Eu não acho muito pesado ele falar que não se preocupa com a saúde dos jogadores. Eu acho que ele pode ter uma leitura muito rasa da situação, ou muito equivocada do que está acontecendo. Entendeu? É o que eu vejo na opinião de muitas pessoas em relação a essa pandemia. Entendeu? Então eu acho que ele pode estar tendo uma leitura muito equivocada de tudo que está acontecendo aqui. Não acho que não se preocupa com a saúde dos jogadores. Ele se preocupa com o dinheiro, na verdade. O Landim se preocupa com a grana, né? Mas não acho que é o ponto de não se preocupar com a saúde dos jogadores, entendeu? Ai, eu achava que era... Ô, Livinha, falava pra gente que era uma live tranquila, pô. Uma live pra descontrair. Eu concordo com isso. Eu acho que é pesado falar que não está preocupado com a saúde, mas eu acho também extremamente equivocado. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, né? O cara é presidente do Flamengo, então a gente sabe que envolve muita coisa, mas é o que o Rei falou, é equivocado, assim como muita gente hoje está sendo, né?
Ele não foge de uma... A opinião dele não foge de muitas, né? Tá tudo por aí, né? Encabeçada pelo presidente da República, que diz que é uma gripezinha, que blá, 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 blá. Se o presidente da República diz isso, quem sou eu para falar o contrário, né? Então, aí vai a galera atrás, né? Pra que ciência, né? Vamos ignorar a ciência, porque um pode falar qualquer coisa, então... Não, a gente tem que... Desculpa. Não, eu só ia acrescentar o seguinte, porque eu vejo muita gente falando aqui da parte econômica, né? E eu estou falando também do futebol. Por exemplo, uma das grandes, vamos dizer assim, modelos de receita do Flamengo, onde o Flamengo conseguiu arrecadar bastante, foi através das bilheterias ano passado, né? Bateu recordes e não sei o quê. E você voltando o futebol agora, vamos botar, sei lá, ia voltar a treinar agora no final de abril para voltar, de repente, no final de maio, né? Mas e aí, sem público, de qualquer forma, não vai ter prejuízo? Ou o Flamengo, né, e assim, junto com os outros times, só quer agradar somente seus patrocinadores? Ou para poder ter o dinheiro da TV? Porque a gente já viu que os clubes cariocas parece que já foram 2 vezes na Globo implorando para que a Globo repasse, né, o valor dos times, porque, né, eles estão com dificuldades, e aí tem, mas os times se preparam somente até o final da Taça Rio. Mas eu pergunto, mas e se eles tivessem passado, né, para a semifinal, como é que eles iam fazer com a relação dos contratos? Então, acho assim, de qualquer forma, independente de voltar agora ou depois, só o fato de você já voltar sem público já é prejudicial economicamente, principalmente para o Flamengo. Pode falar. Ô, Túlio, a gente tem que botar na cabeça o seguinte: a pandemia está aí, é uma pandemia mundial, o mundo está parado e a economia vai sofrer. Sim. Ponto final. Acabou. Essa discussão, o que a gente vai fazer daqui? A gente nem tem como fazer uma perspectiva, porque a gente não sabe quando vai terminar, não sabe como é que essa pandemia vai reagir. Aí são hipóteses, apenas hipóteses. A gente vai ter que esperar isso tudo terminar para depois ver. Então não adianta ficar fazendo esse prognóstico de vamos voltar para o futebol porque vai ter a televisão. A gente não sabe, cara. Enfim, eu acho tudo muito confuso, muito... Fala aí, Nevinha, você vai falar melhor que eu. Não, eu acho que... Cara, difícil demais, né? Porque eu acho que eu tenho falado isso todo dia, toda conversa nossa, a gente passa horas, às vezes, falando sobre isso. E cara, todo mundo vai... Túlio não tem problema em falar palavrão, né? Todo mundo vai se fuder, assim, todo mundo, o mundo que eu digo, né? Economicamente, é óbvio que a gente vai ter uma recessão, é óbvio que a gente vai sofrer isso. Só que se você abre agora, você tem uma volta, uma segunda leva. Como é que na Alemanha o cara falou que está esperando uma segunda onda. Uma segunda onda. Essa segunda onda, olha só, em países que estão se isolando, em países que estão se preparando, eles já estão pensando na segunda onda. Eu tenho escutado isso aqui também, nos Estados Unidos, que, enfim, tá morrendo 4.500 pessoas por dia, né? Aqui. Então, as pessoas já estão falando dessa segunda onda. Se aí voltar tudo, vai ser massacre. Assim, a única palavra que eu consigo pensar é o que a gente estava falando. Vai voltar sem público? Vai voltar sem renda de jogo? O time, por exemplo, o Flamengo vai ter que viajar para o Equador, que as pessoas estão largando o corpo na rua? O cara que está no Equador vai ter que vir para o Brasil? Você entende que a gente está conversando sobre coisas inimagináveis agora? Uhum. Estão largando o corpo na rua, gente, pelo amor de Deus. É tão confuso que é muito difícil você até opinar, cara. Exatamente. Assim, eu sou leiga no assunto. Eu sou da área de saúde, mas eu sou da educação física, né? Então, eu não sou da parte médica, de enfermagem, e nem tô de frente, na galera que está de frente aí, em hospitais, vendo de perto o que está acontecendo. É só pelas notícias mesmo que a gente vê, pelo órgão máximo de saúde, dizendo o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, e é tudo muito desconhecido ainda.
Às vezes as pessoas falam assim, mas hoje falam que a gente não é para isso, amanhã falam que é para isso, amanhã falam que a gente tem que se proteger assim, hoje falaram que não é. Porque ainda é muito desconhecido. Então você ainda está lidando com uma parada desconhecida, que você não sabe. É o que o Recrado falou antes. Tem o cara assintomático, porra. Você sabe se o cara que pegou e se curou, ele pode ter de novo? Isso também não foi ainda falado, ainda não sabe sobre isso. Cara, é tanta coisa. Não, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Não tem nada concreto sobre, né, sobre, tipo, o cara tá assintomático, até que ponto. É tudo muito, sabe, nebuloso demais. Tipo, será que não tem caso, por exemplo, principalmente nos clubes pequenos, de jogadores que moram, por exemplo, no subúrbio, o cara que, às vezes, tem algum familiar que tá indo trabalhar e tal. Como é que você vai saber que esse cara não teve o contato, ele vai chegar lá no treino? E assim, mesmo que você bota 6 pessoas e os profissionais vão ser divididos, você vai ter... Pô, a gente está falando de grupos, e aí você fala do profissional. Grupo de 30 jogadores, você vai ter profissional diferente para cada grupo, ou vão ser os... Cara, assim, é um negócio muito... que, para mim, na prática, eu não sei como é que eles estão fazendo minuciosamente lá na Alemanha. Eu acho... Assim, eu sou contra, tá? Eu sou contra. Até lá. Que lá tá pior aliás, lá tá pior que aqui. Aqui a gente não sabe, na verdade, como é que tá, porque não tem teste, né? Tá tudo subnotificado. Então, assim, como é que vai fazer? E ainda tem a questão da base. E vai voltar a base também. E os jovens, né, também, que geralmente, como eles estão com vírus, né? Ficam assintomáticos também, a propagação muito grande. Como é que vai fazer de tudo isso? É muito complicado, né? É muito difícil opinar. Assim, opinar... Eu tenho uma opinião. Para mim não tem que voltar nada. Mas eu digo assim, é difícil opinar porque para mim é um absurdo muito grande. Se pensar nisso agora. Olha quanta coisa a gente falou aqui. Vai voltar sem público? Vai viajar para outro país? As pessoas que estão envolvidas... Ou você acha que todo mundo vai de carro trabalhar? Quantas pessoas pegam transporte público? E até os profissionais que trabalham, às vezes um massagista, um segurança. Ninguém tá vivendo a mesma vida, ou ninguém, às vezes, tem condições de estar vivendo a mesma vida. Sabe? Eu acho inadmissível pensar em economia agora e deixar a saúde de lado, porque morto não traz dinheiro, não sobe a economia, morto não traz dinheiro para o comércio, morto não traz dinheiro para o estádio, e enfim, é isso. Ainda tem uma outra coisa que é importante, o psicológico dos atletas. Exatamente. Porque tem essa, como é que tu vai treinar sabendo que você pode ser contaminado? Pô, tem 2 funcionários do Flamengo que tiveram coronavírus e um tá achando grave, cara. Os 2 acharam grave, né? O Sandro Ilho... recuperar... Sim, mas deixaram grave. Imagina a cabeça da... Tipo, ela parece que não tem lógica nenhuma. Não, tirando, Rei, que, por exemplo, tá chegando nas pessoas próximas, né? Eu já tive... meu marido, o amigo, perdeu o pai. Eu tenho um primo que tá... Então, assim, todo mundo já tem pessoas próximas com a parada, ou que conhece alguém que tem, ou que teve... O cara tá com psicológico... Cara, todo mundo tá com psicológico fudido, entendeu? Eu acordo de manhã mandando mensagem para toda a minha família, você não tá tudo bem? Sentiu nada? Não sei o quê. Meu sobrinho tá com uma dor de garganta que eu tô já... Todo dia eu acordo pensando nisso. Então, assim, não sou só eu. Todo mundo tá vivendo isso. Não é só o psicológico do medo de pegar. É o psicológico do que a gente tá vivendo. Já tá todo mundo meio descaralhado da cabeça.